Bom, gente, uma boa noite a cada um de vocês. É com muita honra que eu, hoje, muita satisfação que eu aqui venho e com agradecimento pelo convite, viu? Aonde me gera muito prazer poder falar alguma coisa, bater um papo com vocês. E como eu sempre costumo iniciar as palestras, eu procuro sempre pedir a Jesus, nosso mestre, que possa abençoar cada um de nós agora aqui nesse momento. E que essa bênção, ela possa vibrar num padrão que nos promova a capacidade de sintonizarmos os nossos pensamentos e através dessa sintonia a gente possa atingir a meta principal e única, na minha opinião, de qualquer palestra, que é um perfeito entendimento entre nós, tá? Muito bem. Essa palestra, quando eu fui incumbido de desenvolver um tema, eu até ia fazer a palestra no Francisco de Assis, eu não tinha muita ideia do que eu ia falar. Foi quando caiu acidentalmente na minha mão um texto onde era uma passagem evangélica. Nessa passagem, contava que Jesus, nas suas andanças ali pela Palestina, numa época em que ele já estava famoso, né? Porque Jesus ele ficou famoso devido a dois fatores principais na época. O primeiro foi as suas curas que ele promovia, né? E isso impressionava demais a população que não estava acostumada com esse tipo de coisa naquela época. E o segundo fator era o fator de que Jesus pregava uma coisa que contrariava totalmente a religião judaica da época, não é? Aonde os judeus acreditavam em um Deus extremamente vingativo, rigoroso, um Deus até interesseiro, porque eles promoviam a sua religião sempre em prol da prosperidade, de tentar algum tipo de conquista, e se eles não seguissem as regras ali ao pé da letra, o que aconteceria é que eles seriam gravemente punidos. Essas eram as instruções em que eles recebiam através ali do sinédrio, dos sacerdotes da época. E Jesus chegou falando naquela época uma coisa totalmente diferente, não é? Jesus pregava um Deus extremamente amoroso, extremamente compassivo, que perdoava, que entendia ali as limitações e os defeitos de cada um. E a população na época absolutamente não estava compreendendo isso, não é? Tanto é que Jesus quase não usava a palavra Deus, não é? Qual era a palavra que ele usava? Era Pai, exatamente. Então ele tentava transmitir através disso aí uma mudança ali nas crenças, nos paradigmas dos judeus, e isso causava um verdadeiro reboliço social. Tanto é que foi exatamente devido a isso, né, em que ele foi crucificado, foi condenado, flagelado, e toda aquela história que a gente conhece já de sobra. E Jesus, como eu estava dizendo ali nas suas danças, já estava famoso devido a isso aí, ele adentrou os portões de uma cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidadezinha, ali hoje em torno de 3 mil habitantes, 3 mil e poucos habitantes, e a característica dela é interessante, que é a cidade de menor altura que existe, né, do nível do mar. Ela está perto ali de 250 metros abaixo do nível do mar. Então está num verdadeiro buraco mesmo. E Jesus ali saindo de Jerusalém, ele nas suas andanças junto ali com os seus discípulos, ele adentrou os portões de uma cidade chamada Jericó, essa cidade. E ali dentro de Jericó, o que aconteceu foi que aglomerou uma verdadeira multidão para poder vê-lo, devido a essa fama, todo mundo queria ver Jesus de qualquer modo. E nessa multidão tinha um indivíduo que era um cobrador de impostos do governo romano. E esse indivíduo também queria ver Jesus de qualquer modo. O seu nome era Zaqueu, não é? Mas o Zaqueu, quando chegou ali em Jericó, ele encontrou uma verdadeira multidão entre ele e Jesus, porque ele achava que Jesus já estava lá na frente dessa multidão. E o Jacó tinha um problema danado,
que era uma grande dificuldade para ele. O Jacó era baixinho, e baixinho nessas horas sofre, né? Ele não enxergava de jeito nenhum, e ele queria de todo modo enxergar, sobrepujar ali a multidão para poder ver o mestre. E como ele não conseguia, ele deu um jeitinho ele achou um atalho de quebrar um galho. Ele viu uma grande árvore do seu lado, que era uma figueira, um sicômoro, né? E ele subiu ali pela árvore para poder, supostamente, enxergar Jesus. Mas, coincidentemente, Jesus naquele momento estava exatamente passando debaixo dessa árvore. E Jesus, na sua percepção extrasensorial extremamente aguçada, né, altamente espiritualizada, ele olhou para cima da árvore e virou para o Zaqueu e falou: Zaqueu, desce, porque essa noite eu vou posar na sua casa. Vocês lembram dessa passagem no Evangelho? Não é? Quando eu li isso, me veio uma ideia na cabeça. Porque, curiosamente, a gente lendo o texto, a gente acha que a verdadeira dificuldade do Zaqueu era a sua altura, não é? Mas não era bem a altura do Zaqueu que estava impedindo de ver Jesus, que ele acreditava estar lá na frente. O que impedia, a verdadeira barreira entre ele e Jesus, era exatamente essa multidão de pessoas. E eu fiquei lendo aquilo e pensei, falei, gozado. Quando nós, na nossa baixa estatura espiritual, porque todos nós somos baixinhos espiritualmente falando, todos nós estamos mais ou menos no mesmo padrão, de vez em quando reencarna aí uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Gandhi, não é? De vez em quando vem um aí que tem uma altura um pouco mais acentuada, espiritualmente falando. Mas todos nós estamos baixinhos espiritualmente. E quando nós tentamos olhar um pouco além da nossa parca visão e poder enxergar alguma coisa que vibra num padrão um pouco mais elevado, em termos de sentimentos, de amor, de perdão, de compaixão, ou seja, a gente tenta enxergar Jesus lá na frente, existe também uma multidão que nos impede de enxergar, viu, gente? E essa multidão são as imperfeições que a gente traz dentro da alma de cada um. Essa multidão é o egoísmo, é o orgulho, é a arrogância, é a intolerância com as diferenças do semelhante, é a inveja, é a mania de grandeza, é a presunção, não é? É o orgulho em si, vibrando ali no orgulho do saber, é muitas vezes a ânsia pelo poder, uma bobagem tremenda, de tão curta que é essa vida, mas essa é a multidão que interpõe entre nós e alguma coisa mais elevada. E para nós podermos sobrepujar essa multidão, nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que encontrar uma árvore também de algum modo, não é? E essa árvore de fato existe, se a gente quiser enxergar um pouquinho além. Essa árvore se chama, na nossa doutrina, uma coisa chamada reforma íntima, que eu tanto me bato e falo nesse tal desse negócio, não é? Todas as palestras eu dou um jeitinho de rodear e chegar mais ou menos nesse ponto, seja lá qual for o tema que eu desenvolvo. E essa árvore da reforma íntima, existem os galhos que a gente vai se apoiar para poder chegar lá no topo. E esses galhos, sabe, nesse processo de mudança, de reformulação interior, são os galhos chamados autoconhecimento. Eu digo isso há muito tempo. Se você acha que você faz reforma sem autoconhecimento, você não faz reforma íntima. Nós não conseguimos fazer reforma íntima sem autoconhecimento. Sabem por quê? Porque quando a gente tenta mudar, e essa é a finalidade da nossa doutrina, e curiosamente é a coisa mais difícil que tem no ser humano, é nós rompermos as barreiras dos nossos paradigmas e das nossas crenças. Quando a gente tenta mudar, imbuído algumas vezes da motivação, da boa vontade, da sinceridade, quase na totalidade das vezes, o que acontece é que a gente muda o comportamento. E quando se muda o comportamento somente, não adianta nada. Se o indivíduo acha que mudando o comportamento ele está fazendo reforma íntima,
ele está mudando verdadeiramente o íntimo dele, ele não está. Porque a verdadeira reforma íntima não se faz aqui em nível comportamental, intelectual. A verdadeira reforma íntima se faz em nível de sentimento. Se faz aqui, ó. Quando nós mudamos o coração, a gente muda o comportamento automaticamente. Não tem necessidade de forçar o comportamento. Às vezes é necessário porque, devido às cobranças, né? A cobrança do grupo social, do grupo familiar, do grupo religioso, você tem que mudar, e ele muda, mas ele muda o comportamento. E o comportamento não adianta, porque quando a gente desencarna, o que acontece? A gente chega no plano espiritual, não vale nada essa mudança de comportamento. Eu tenho visto muito isso aí, por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla. Eu tenho visto muito isso em reunião mediúnica, onde o espírito incorpora no médium, e na incorporação o doutrinador vai conversar com o espírito, e o espírito extremamente perturbado, não sabe por que ele foi levado naquele ambiente, e ele cobra. Ele fala, na terra, eu fiz muita coisa boa, eu construí isso, eu construí aquilo, eu ajudei em tal pessoas, não é? E ele não entende, com sinceridade e com franqueza, por que ele se encontra tão mal no plano espiritual. Ele gostaria de estar em colônias, gostaria de estar harmonioso, de estar emanando luz, e ele não consegue fazer esse tipo de coisa, não é? E aí vem a pergunta, você fez tudo isso porque você estava motivado numa mudança e você mudou o comportamento? Ou você fez isso porque você fez de coração? Você tinha empatia ali com o teu semelhante? Você tinha empatia com o doente, com o pobre, com o necessitado? Ou você fazia aquilo porque te trazia alívio, muitas vezes na perturbação emocional? Porque se for essa resposta, então é só reforma íntima na mudança do comportamento. E isso não adianta. Então o que nós temos que fazer é aprimorarmos sempre no sentido do objetivo de podermos olhar para dentro de nós, sabe? E isso se chama autoconhecimento. Nós temos que aprender a fazer a leitura interior da própria alma. Porque do contrário, gente, nós vamos ser eternamente analfabetos do sentir. Não adianta saber toda a doutrina de cabo a rabo, o Pentateuco todo decorado, se nós não soubermos interpretar as emoções e os sentimentos que vão dentro de cada um. Porque a verdadeira mudança é essa mudança de sentimento, é essa mudança de vibração na alma. E quando o indivíduo muda a vibração, ele não precisa desenhar nenhum comportamento, ele muda de um modo normal, sabe? Isso aí é muito comum, às vezes a gente perceber esse tipo de coisa. A pessoa está diferente, fala, nossa, você está diferente, você está até mais bonito, ou mais bonito, você está não sei o quê, mas é o íntimo dele que está bem. Ele está bem com ele mesmo, sabe? Ele está ótimo com ele. E aí, isso transmite em termos de aparência, em termos de aura, de percepção, de tudo esse negócio. Mas isso é mudança de sentimento, é mudança no coração. A mudança de comportamento não adianta nada, não é? Então, quando nós falamos em leitura da própria alma, na alfabetização da interpretação de que cada um de nós teria que ter, vamos assim dizer, quase que obrigatoriamente de si mesmo, isso é difícil. Porque a gente encontra os limites e a multidão de imperfeições que eu citei para vocês, nos outros é fácil de identificar. A gente olha e fala, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa... Mas quando é com a gente, aí a coisa muda diferente, né? Por quê? Porque a gente sempre tem uma interpretação, como nós vamos ver lá na frente, de um companheiro nosso chamado ego, que interpreta muitas vezes para nós. E aí está o erro. Aí está o erro. Porque se nós soubermos diferenciar, já está meio caminho andado. Porque conhecimento, curiosamente, não é sinônimo de mudança automática. Todos nós viemos de uma ignorância muito grande, nos princípios ali de todos o processo reencarnatório. Depois, lentamente, nós fomos adquirindo o que? Conhecimento. Ignorante que eu falo em nível espiritual. Todos nós fomos adquirindo conhecimento. Esse conhecimento, para ele poder lentamente frutificar, existe um processo chamado amadurecimento.
Nós temos que passar pelo amadurecimento, para depois nós estabelecermos a mudança íntima. Se a gente acha que muitas vezes adquirir conhecimento é mudar automático, não é assim que acontece. Não é de modo nenhum assim que acontece. Porque as imperfeições são milenares. Essa multidão que habita a nossa alma é milenar. Como que a gente quer eliminar esse negócio do dia para a noite? A gente não elimina, a gente não destrói. A gente pode fazer o quê? Sobrepujar, a gente pode transformar, mas nunca automaticamente eliminar do dia para a noite, de uma vida para outra. Isso é utopia. Não existe salto quântico, sabe? No processo evolutivo. Então, a partir do momento em que eu estou contando para vocês esse processo necessário de nós podermos olhar para dentro de nós mesmos, da alma de cada um, nós teríamos que começar a interpretar, como eu já disse, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Se eu parar aqui e começar a perguntar qual é a diferença entre sentimento e emoção, eu acredito que muitas pessoas não vão conseguir se definir nisso aí. Porque até a própria linha, às vezes em nível profissional, linhas de psicologia, desse negócio todo, eles não diferenciam algumas vezes. Eles falam que a única diferença entre sentimento e emoção é a intensidade daquilo vivenciado ou vivido. E hoje eu vou dar uma definição para vocês mais espiritualista, espiritualizada, vamos assim dizer. Aonde nós poderíamos começar dizendo que sentimento, né, é uma faculdade inata da nossa alma, do nosso espírito, do espírito reencarnado. Vamos falar no sentido espírita, né, que se chama espírito. A alma chama a alma o espírito reencarnado. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco essa faculdade de um modo natural. É a faculdade, a capacidade de perceber as impressões afetivas. O que quer dizer isso de um modo prático, objetivo e didático para vocês poderem entender? Vou contar uma história breve para vocês poderem assimilar esse tipo de coisa. A Maria, ela tinha uma amiga. Essa amiga da Maria, ela namorou um rapaz durante muitos anos, sabe? E quando essa Maria já estava ali crente que ela ia casar, o rapaz chegou num belo dia e falou assim para ela: olha, eu não quero mais nada com você. Eu arrumei outra, apaixonei e vou casar com outra. Essa amiga da Maria desmoronou, caiu em cima dela mesmo. Quando eu comecei a pensar nessa história, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, quando era viva, muitos anos atrás, ela falava assim: não empata a moça, né? Empatar a moça que ela queria dizer isso aí, namorar muitos anos e depois, pum, terminar, né? Então o rapaz empatou essa amiga da Maria. E essa amiga ficou mal, ficou depressiva, ficou angustiada. E a Maria, ela tinha sentimento, ela tinha essa propriedade, essa faculdade da própria alma, aonde ela percebia a impressão afetiva do outro, ela sentia, ela tinha empatia. E a Maria chegou, abraçou a amiga, colocou no colo, consolou, acompanhou a amiga toda no processo de reerguimento. E a amiga devagarzinho foi passando a depressão, foi acostumando e lentamente se reergueu e seguiu a sua vida. Então isso é sentimento, sabe? A Maria teve essa capacidade, essa propriedade de poder sentir esse tipo de coisa. Emoção é diferente. Emoção, quando a gente tem uma emoção, ela até a vibração da emoção é diferente. Porque o sentimento, quando a gente vibra num processo de sentimento, os chakras, esse sentimento emerge dos chakras superiores, ou centros de força, como dizia o André Luiz, né? Do coronário, do frontal, do laríngeo, do cardíaco, são os chakras em nível superior que vibram num padrão energético de onda mais elevada. A emoção é diferente. Ela vibra, ela emerge dos chakras inferiores. Então é ali o básico, que é o responsável pelo instinto, pelo sexo, do umbilical, do esplênico e assim por diante, não é? E a emoção é diferente.
A emoção, quando ela emerge desses chakras, é como um verdadeiro terremoto na nossa alma. É um abalo, sabe? É uma comoção da alma. Quando emerge essa emoção, o que acontece é que o indivíduo, ele vibra num padrão devido ao seu estado interior que ele se acha no momento. Vamos contar uma historinha para vocês poderem entender. A Maria, a mesma Maria, depois de um certo tempo, ela percebeu que a sua vida também não estava satisfatória. Ela tinha um filho, era mãe solteira, né? E ela queria achar um companheiro de todo modo, mas ela não conseguia afinar com ninguém. Então ela colocou como objetivo o quê? A sua parte profissional. Ela falou, eu vou trabalhar, vou me empenhar, eu vou progredir, vou criar o meu filho, dando para ele o melhor que eu puder. E foi seguindo a sua vida, sem se interessar por ninguém sentimentalmente, apesar de ser ainda uma moça jovem e muito bonita. Um certo dia, apareceu um rapaz na vida dela. Veio um amigo dele e falou assim, sabe aquele rapaz lá? Aí ela olhou e falou, sei. Ele falou, olha, ele está interessadíssimo em você. O rapaz era bonito, inteligente e bem situado financeiramente na vida. A Maria já vibrou diferente, ficou mais animadona, né? Falou, ele está interessado, tá? Falou, aí ele vai vir aqui conversar com você. Aí a Maria animou. Quando ela animou, ela falou, então eu vou sair com ele no sábado, vai sair. Aí ela falou, bom, então o que eu vou fazer? O que uma mulher faz quando ela está animada? O que ela faz? Vai comprar uma roupa. Ela foi comprar um vestido. Ela toda animada falou, vou na loja e vou comprar um vestido. Né? Não é que mulher é diferente do homem. O homem é igual. O homem sai e vai comprar computador, moto, carro. Né? Mulher vai comprar vestido, sandália. Cada um tem o seu objetivo. Cada um tem um padrão, né, psicológico. Então o que aconteceu? A Maria foi para uma loja e convidou aquela amiga dela, que ela havia consolado, que tinha dado tanto certo, né? E a amiga concordou, foi para a loja e tal. E a hora que a Maria estava provando a roupa, achou um vestido maravilhoso. Ela viu também uma sandália, daquelas sandálias poderosíssimas, né? Olhou e falou, vou comprar sandália também. A hora que ela estava experimentando a sandália, o rapaz que ela ia sair passou exatamente na frente da loja, ali na frente da vitrine. E a Maria viu, catou a amiga lá, cutucou, falou, lá, é aquele lá. A amiga olhou, a hora que ela olhou, ela falou, nossa, é aquele deus grego? Aí a Maria falou, E aonde foi o chakra que vibrou da amiga? Na inveja dos chakras inferiores, né? A amiga virou para Maria e falou, só que eu vou te falar um negócio, esse rapaz não é boa gente, eu vi isso. Mas ela desmoronou a Maria. A Maria desistiu, né? E a Maria não era de tocar coisa adiante quando não era satisfatório. Ela simplesmente não compareceu ao encontro e foi embora, né? Seguiu também a sua vida e o rapaz acabou desistindo e não deu mais certo. Depois de um determinado tempo, a Maria estava andando no shopping e curiosamente ao longe ela viu aquela sua amiga que ela havia consolado ali aos abraços e beijos com o rapaz que ela não tinha saído. Qual foi a vibração da Maria? Qual foi a emoção da Maria, né? Aquela emoção brotou, a emoção da raiva. Ela sentiu raiva. Por quê? Porque a raiva é a mãe da frustração. Ela se sentiu extremamente traída, frustrada pela amiga, né? E brotou aquela raiva violenta dentro dela. E com isso a mágoa, porque a mágoa nada mais é do que a raiva congelada. Porque a Maria não era do tipo, do perfil de enfrentar, de brigar. A Maria falou, não, deixa ela seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu. Então, os dois se merecem, os dois vão terminar a vida juntos. E aí a Maria seguiu a vida, a amiga seguiu e assim foi. Então essa é a diferença entre sentimento e emoção, sabe? Emoção é um abalo, é um terremoto que dá na nossa alma devido a um estado interior normalmente que não é bom em nós. Sentimento é diferente, a gente vibra num padrão mais elevado. Se a gente quer começar a fazer reforma íntima, autoconhecimento e aprendermos a ler o íntimo da alma de cada um, nós temos que começar a saber as definições, viu gente? Porque não adianta mudar porque os outros mandam.
Não adianta eu chegar aqui para vocês, vocês não podem ter mágoa, vocês não podem ter ressentimento, vocês não podem ter inveja. Não adianta nada isso é uma bobagem. Porque no máximo, se vocês estiverem muito motivados dentro da doutrina, do espiritismo e de boa vontade, vocês vão mudar o comportamento. Mas o comportamento ele é passageiro, ele passa muito rápido, não é? Tanto é que às vezes o indivíduo muda dentro de um ambiente, a hora que ele atravessa o portão, ele se transforma totalmente. Então a mudança tem que ser o quê? Em nível de sentimento. E para isso, nós temos que entender esse tal de sentimento, esse tal de emoções, e tem que entender a própria alma, que o pessoal da área técnica chama do quê? Chama de psiquismo. O nosso psiquismo praticamente é a nossa alma. Então vamos fazer de conta que esse aqui seja o psiquismo de cada um de nós. Seja a alma de cada um. Nós vamos dividir esse psiquismo em duas partes. Tem mais, mas vamos dividir em duas, porque senão o tempo não dá, né? Nós vamos dividir isso aqui em duas mentes que compõem a nossa alma. Uma qual que é? É o que se chama de mente consciente. A mente consciente é aquela mente que a gente usa no nosso dia a dia. Hoje, aqui nesse momento, a mente que nós estamos usando é a mente consciente. É a mente do raciocínio, da lógica, da razão, da cognição. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês estão decodificando o que eu estou falando para poder produzir uma coisa chamada entendimento e informações que eu estou passando. Então essa é a nossa mente, o quê? A mente consciente. E nós temos também na nossa alma, no nosso psiquismo, uma coisa chamada mente inconsciente. Essa mente inconsciente é que é a curiosa, sabe? Porque essa mente funciona, vamos assim dizer, como um arquivo de tudo aquilo que a gente vive, vivencia, experimenta na vida. Tanto em termos diários, como em termos de emoções, de sentimentos e assim por diante. Então é aqui que nas diversas reencarnações, todos os sentimentos que as diversas personalidades nossas tiveram, estão arquivados. Porque nem sempre nós fomos o Celso, a Maria, o João, o Pedro, né? Essa é a personalidade nossa de hoje. Então o que acontece desde a infância, do nascimento até a infância, a vida adulta, nós fomos aqui arquivando na mente inconsciente as nossas experiências que normalmente nós não lembramos mais. Você não lembra quais os acontecimentos que você teve com 3, 4, 5 anos. Se eles foram bons ou eles foram ruins, traumáticos ou não traumáticos. Mas a mente inconsciente sabe, está lá. As diversas personalidades nas reencarnações, daqui para trás, nós vamos achar cada vez coisa pior, não é? É cada vez coisas mais dentro dos padrões do instinto, de vibrações densas, não é? Então tudo aquilo que nós fizemos, que nós desenvolvemos, em forma de emoções, de sentimentos, está tudo aqui. Então vai estar tudo aqui arquivado. As nossas emoções, as nossas interpretações erradas da realidade, as nossas crenças, os nossos paradigmas, os condicionamentos religiosos nas diversas reencarnações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a multidão de imperfeições, está tudo aqui, ó, tudo com o cabelinho arrepiado. Está tudo aqui na mente inconsciente. Quando a gente desencarna, o que acontece? E a gente volta aqui para a Terra, passa-se o que se chama o véu do esquecimento. Então tudo isso aqui fica o quê? Fica aqui arquivado. Mas de vez em quando ocorre um negócio chamado estímulo. Nós somos estimulados pela própria vida, situações diversas da vida. E quando nós somos estimulados, essas experiências que são fulcros de energias emocionais e de tendências, ocorre o quê? Ela emerge para a mente consciente na forma de uma coisa chamada impulso. Você é estimulado, você tem o impulso. O indivíduo veio, ele foi corrupto em várias reencarnações, foi desonesto, foi comerciante que alterava as balanças da vida, assim por diante. Então vem o estímulo em determinado momento e ele tem um impulso de fazer o quê? Porque às vezes ele nasce, se candidata a alguma coisa e está numa posição privilegiada.
E ele tem um impulso de fazer o quê? De ser desonesto, de ser corrupto, essa coisa toda. Isso nós temos que entender, porque todo mundo tem. Os impulsos nós temos. E o grande problema nosso é que quando a gente não entende, a gente só pensa depois que comete a ação desse impulso. Existe o estímulo, o impulso vem, a gente fala, faz e depois pensa. Não é comum muitas vezes a gente falar assim, nossa, eu não sei porque eu falei isso, eu não sei porque eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito, fez por impulso. Mais de 90% das nossas atitudes são impulsivas. E mais de 90% a gente só fala besteira e faz besteira e depois a gente arrepende. Essa é a realidade. Então o que acontece é que nós temos que entender esse processo aqui direitinho. Porque dentro desse contexto aqui, desses fulcros de energias emocionais, que estão muitas vezes represadas aqui dentro, em algumas vezes durante o viver, e isso é dentro de um processo evolutivo, isso aqui começa a fazer uma pressão muito grande no íntimo da gente. Sabem por quê? Porque existe um elemento que foi colocado em nós, para nos servir no processo evolutivo, que se nós não soubermos administrar, ele mais atrapalha do que ajuda no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. É uma coisa chamada ego. O ego é o gerente geral daqui. Ele que administra tudo esse tipo de coisa aqui. E ele foi colocado no íntimo, no processo evolutivo por Deus. Por quê? Porque o ego tem uma finalidade, que é exatamente de nos suprir das nossas necessidades. Então ele sempre procura o quê? Nos agradar. O ego sempre procura nos agradar. Porque ele tenta realizar os nossos desejos, os nossos interesses pessoais, e ele tende para as experiências ou para as tendências que nós tivemos em reencarnações passadas. Então é assim que funciona o íntimo de cada um de nós. E esse ego aqui é que muitas vezes vai estimular o orgulho. Por quê? Porque nos dá prazer. E de certo modo é uma defesa, não é? É um processo natural que foi colocado. Aonde a finalidade evolutiva, a finalidade que nós temos, se a gente quer progredir em nível evolutivo, é exatamente sobrepujar esse negócio chamado ego. O ego é que gerencia a multidão. E nós somos baixinhos espiritualmente. E ele é o gerente geral. Então ele faz o que? Ele estimula. Ele estimula o orgulho, ele estimula o desejo, ele estimula o egoísmo. Porque é disso que no processo ainda mais animal do que, vamos dizer assim, espiritual que nós nos encontramos, é isso que nos dá prazer. É isso que nos dá prazer. O que dá mais prazer? A gente chegar no domingo, beber uma cerveja gelada, assar uma picanha bem gordurosa, né? Ficar falando asneira o domingo inteiro, falando principalmente de futebol, falando mal da Argentina, né? E o que acontece? É muito mais prazeroso do que falar assim, não, sai daqui, pega uma cesta básica, vai lá nesse calor danado na favela e exercita uma coisa chamada caridade. O que é que dá mais prazer? Olhando com sinceridade para o íntimo, hein? Sabe? Olhando com sinceridade. A transcendência desse ego, para nós podermos transcender isso aí, enxergar além, é encontrar, meus amigos, a satisfação ao lugar do prazer. É o dia em que nós tivermos muito mais prazer, muito mais satisfação de podermos realizar essas atitudes espirituais que vibram numa mente mais superior chamada supraconsciência, do que o prazer que o ego pode nos proporcionar, dentro dos desejos, do interesse pessoal, do dinheiro, porque o ego, ele trabalha desse modo, é sempre no tocante ao mais dinheiro, mais roupa, mais prazer, mais satisfação, mais projeção, mais não sei o que, e a gente fica desesperado, porque é ele que está ali, fazendo com que esse negócio aqui comece a criar uma tensão danada, como eu disse aqui dentro de nós. E a nossa tendência é satisfazê-lo, não é?
Então o que a gente faz? Você começa a estimular, teu carro está bom, você fala assim, não, mas esse carro já tem 3 anos, mas ele está bom, aí você vê a propaganda, olha esse, o câmbio é na direção, ele tem GPS, ele tem não sei o que, o ego já começa a ficar excitado. E ele começa a fazer o quê? Esses fulcros energéticos, ele já começa a movimentar. E você começa a ter uma ansiedade danada. E o que ocorre? Na grande maioria das vezes ele ganha de 10-0. Não é? E a gente vai lá e compra. A hora que você compra, o ego faz o quê? Ele murcha novamente. Ele acalma durante um período. Aí você vai, você anda um mês. No primeiro mês você lava o carro. Isso é certeza. No segundo mês você já deixa o cocô da pomba lá em cima do carro. No terceiro mês, se mandar você lavar o carro, você briga com todo mundo. Sabe? Por quê? Porque devagarzinho aquilo vai esmaecendo. Né? Aquela vontade já não tem mais. Quando o ego percebe que aquilo caiu no corriqueiro, ele começa novamente. Ele começa a excitar outra mente. E aí você começa, sabe? É por isso que as coisas materiais, elas não dão a satisfação permanente. O dia que nós sentirmos mais satisfação no self, na supraconsciência, nessa consciência divina em Deus, né, que está lá na frente dessa multidão, o dia que a gente sentir mais satisfação nesse padrão vibratório do que no prazer do ego, aí a gente está evoluindo verdadeiramente. Aí a gente já não dá tanta importância em roupa, em carro, em posição social, em projeção, em nada desse negócio. O prazer verdadeiro é exatamente o da caridade, o da compaixão, o da condescendência e assim por diante. É assim que funciona. E para nós podermos sobrepujar esse ego, nós temos que ter empenho e esforço. Senão a gente não vai para frente. Então, quando o ego está trabalhando nesse padrão, o que acontece? Começa a se informar no íntimo de cada um de nós um negócio chamado, aqui ó, do íntimo que vem, um negócio chamado tensão torturante. Isso aqui começa a criar uma pressão de dentro para fora. E o indivíduo vai ficando mal, ele começa a ficar depressivo, começa a ficar angustiado, começa a ficar ansioso, nada satisfaz, ele não sabe por que a vida está tão mal. Emocionalmente ele começa a desequilibrar, ele vai através do antidepressivo, ele vai através dos ansiolíticos da vida. Não é por quê? Porque ele quer um alívio. Essa pressão aqui, quando ela começa a ter no íntimo, é insustentável. A gente procura o alívio automático. Só que o nosso psiquismo, ele tem um processo fisiológico natural de alívio. É como se fosse uma válvula de escape. Quando a pressão dentro de nós está muito grande, em termos das depressões, das angústias, das ansiedades, das insatisfações da vida, essa válvula, de um modo automático, ela se abre. É uma válvula de escape. E o indivíduo faz o quê? Ele procura sair através dessa válvula em determinados comportamentos. E ele busca para poder aliviar o quê? Uma coisa chamada prazer. Prazer. Ele busca o prazer a todo custo, né? O prazer é uma coisa que faz o quê? Ele alivia. A pessoa está mal, ela passa na frente da mesa, tem um pudim enorme na mesa. Ela come o pudim inteiro. Aquele período que ela está comendo o pudim, ela sente aliviada. É por isso que ela está comendo, ela não está com fome. Ela não está sentindo fome. Mas é aquela, ela está dando vazão na ansiedade que ela não sabe de onde vem. Por quê? De algum modo ela não identifica o estímulo e cria o impulso da ansiedade. Como a mente consciente, a gente não lembra, o impulso, você não vai ser através de lembrança. O impulso vai se manifestar através da sintomatologia. É assim que funciona o nosso mecanismo psíquico. Então a pessoa faz o quê? Ela procura o prazer. E muitas vezes o prazer que ela procura é através de uma coisa chamada vício. Vocês acham que o fumador de crack, ele fuma aquilo, ele começa principalmente a fumar porque ele acha gostoso? É horrível, gente. É horrível. Sabe? Ele fuma aquilo por quê? Porque é uma fuga. Ele tem que dar vazão naquela pressão, naquele negócio que ele está sentindo dentro dele. E ele vai lá e fuma. Então, durante alguns minutos, aquilo dá um alívio. O indivíduo chega sobrecarregado do trabalho.
Ele chega estressado, chutando tudo. Ele senta na casa dele, arranca a camisa, senta numa poltrona, coloca meio copo de uísque quente, puro, e vira. Uísque puro. Vocês acham que aquilo é gostoso a hora que desce? Não é. Aquilo raspa, arde, é álcool. Mas traz o que? Alívio. É isso que ele está procurando. Então esses vícios são naturais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Quando a válvula se abre de um modo natural, nós temos que identificar o tipo de alívio que a gente está procurando. Porque o vício pelo prazer não é o caminho ideal. Outros procuram o que no alívio? A válvula abre, ele vai no suicídio. Ele vai no suicídio. A dor que vai no íntimo dele é tão grande, a constrição ali no psiquismo dele é tão violenta, que ele vai e ele prefere se suicidar, arriscar um salto no escuro, do que ele continuar sentindo aquilo que ele está sentindo. Quando a pessoa não tem a predisposição de se tornar viciada, o que ocorre? Ocorre um processo interessante nessa válvula de escape aqui. Porque muitas vezes a pessoa não é predisposta, viu, a viciar. Aquele que não é predisposto, ele não vicia. Isso tem pesquisas realizadas. Ele pode beber a vida inteira, ele bebe de um modo equilibrado. Está cheio de casos aí que o cara consome cocaína do modo social, sabe? Ele não vicia, ele não cai no vício, não é? Mas tem esses casos que muitas vezes ele não é predisposto, a pessoa faz o que? Ela se fecha muitas vezes por prazer. E ela não se permite, na maioria das vezes, às vezes até por culpa patológica, ela não se permite a nenhum tipo de extravasamento, a nenhum tipo de prazer. Quando isso acontece, essa energia aqui represada, ela brota de um modo violento em torno de doenças psicossomáticas. Aí aparece as alergias que não sabe de onde veio, aparece as artrites reumatoides da vida, aparece o lúpus, aparece o vitiligo, aparece uma coisa chamada doenças autoimunes, né? A tireoide, o Hashimoto, e assim vai. A doença autoimune é quando o indivíduo não sabe por quê, e os próprios anticorpos deles que foram feitos para poder combater aquilo que lhe é prejudicial, que seriam as bactérias, os vírus e assim por diante, funciona atacando os próprios órgãos. E esses anticorpos têm memórias. Depois que eles começam a atacar o órgão, não tem mais retorno. Não tem mais remédio para isso aí. Não é? Então, nada mais qual é a origem? Por isso que fala assim, é psicossomática, é emocional, a doença que o senhor tem é emocional, não tem cura. Muitas vezes o médico fala. Então, isso aqui são as pressões que muitas vezes são insuportáveis e ela, pela válvula de escape normal do psiquismo, ela é somatizada, ou seja, ela se manifesta em nível físico. Quando eu falei em vícios ali em cima, e essa é a finalidade da palestra, quando eu falei em vícios químicos, todo mundo associa com químico, né? Esses vícios eu não acredito que o espírito leve durante muitas reencarnações. A gente vê na literatura espírita citações aonde os espíritos desencarnados que foram viciados aqui na Terra, principalmente em crack, cocaína, metanfetamina, essas drogas mais pesadas, que vibram etericamente de um modo mais denso, elas causam verdadeiras lesões em nível de perispírito. E quando ele desencarna e chega do lado de lá, a espiritualidade vem em reuniões mediúnicas colher o fluido do médium, que se chama ectoplasma, para poder fazer curativos no perispírito do desencarnado, que é a única coisa que alivia. Que é o ectoplasma, ele está entre ali a parte vibratória mais elevada e o denso, que é a parte física. Ele é mais físico do que vibratoriamente elevado falando. Então a espiritualidade vem e colhe isso aí. Então esse espírito que desencarnou mal, com lesões perispirituais, quando ele reencarnar, as consequências em termos de doenças congênitas e genéticas vão ser tão violentas que ele não vai aguentar 2, 3, 4 vezes reencarnar e ser viciado. Ele vai dar um jeito.
A vida vai ajudá-la a dar um jeito. Mas tem certos vícios que eles são muito piores do que os vícios químicos. São os vícios que a gente chama de nível moral. Esses são difíceis. Porque esses não são 2, 3, 4, 10 encarnações. Esses são milenares. São vícios que a gente traz dentro da alma. E entra a reencarnação, sai reencarnação. A gente, além de não eliminar, muitas vezes piora, agrava esse tipo de vício. E é o que nos ancora nas reencarnações mais sofridas aqui na Terra. Então, quais seriam basicamente esses vícios, né? Vamos colocar 3 aí, porque já deu o meu tempo aqui. Mas vamos colocar rapidamente aqui, ó. Vamos colocar o primeiro. Vamos pôr aqui o julgar. Esse é um vício danado. É julgar o semelhante. Sabe? Esse é julgar o semelhante. Esse vício é terrível. Jesus nunca julgou ninguém. Ele não julgou o ladrão, ele não julgou a prostituta, ele não julgava ninguém. Ele falava, vai, não peque mais. Mas ele não criticava. Porque o grande problema do julgar é esse aqui. A gente julga por quê? Porque a gente compara. Até aí não tem jeito da gente eliminar isso. Porque o julgamento faz parte do processo de desenvolvimento desde bebê, praticamente. Quando a gente vai efetuar uma escolha, o que acontece? Você não faz a comparação? Você compara, eu vou comparar esse copo com essa jarra. O que é que eu preciso? Ou o que é mais bonito? Qual é o mais prático? E você tem que comparar para poder escolher. Fala, não, eu escolho o copo que é mais prático de eu beber a água aqui. Não é? Então isso é uma escolha. E você precisa julgar. O grande problema nosso é que a gente julga, a gente escolhe e a gente critica. Sabe? A crítica é o grande problema. E eu posso dizer isso com toda certeza para cada um de vocês. Eu não vou entrar nisso porque é outra palestra. Mas a crítica é o fator vibratório em nível mental que mais atrasa a vida do indivíduo, tanto em nível espiritual como em nível material, em nível financeiro. A crítica é o grande problema nosso, sabe? Então a gente julga, a gente compara, a gente critica e a gente condena. Isso é não aceitar a diversidade, é não aceitar o semelhante. Então isso se torna o quê? Um vício através dos séculos. A gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Vocês podem ver que a pessoa muito crítica, ela trava a vida, normalmente. Ela trava a vida. A vida em algum nível, ou seja, no nível emocional sentimental, na parte sentimental, na parte material, na parte profissional, a pessoa trava, ela não anda, ela não consegue. Ela mesmo gera as vibrações que ancoram ela na situação para a vida poder realizar o aprendizado que ela tem que fazer. Esse é o pior deles, é o julgar. Depois nós temos o quê? Nós temos o exibir, né? O exibir também é um vício. A gente adora exibir, não é assim? O problema é que tem vários tipos de você exibir. A Maria, ela, coitada da Maria, a Maria, ela foi tocando a sua vida. Um dia, chegou um amigo daquele rapaz que havia interessado por ela e falou assim, Maria, você sabe o rapaz lá? Maria falou, sei, falou. Ela falou, ó, o rapaz está lá com aquela tua amiga traidora. Ela falou, eu vi os dois no shopping. Falou, então, só que ele pensa em você cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Falou para Maria. Aí a Maria já arrepiou de novo. Né? Falou, mas como? Falou, ele está com a outra lá, mas falou que vai conversar com você. Ele vai chegar em você, vai convidar você para jantar, ele quer uma explicação. Aí a Maria falou, não, é que o que aconteceu, ela fez isso, tal. E eu não tenho a índole de confrontar, e eu deixei os dois seguirem a vida deles. Ele falou, mas ele vai te convidar. Aí a Maria já animou, pensou, vou tirar o vestido do guarda-roupa, porque o vestido ela tinha comprado. Ela só não comprou a sandália, né? Aí o vestido já tinha provado, aí falou, então tá bom. Aí o rapaz ligou para ela, conversou, esse negócio todo. Resumindo, eles se entenderam. A Maria explicou as circunstâncias que havia ocorrido tal, e o rapaz entendeu, terminou lá com a moça e começou a namorar a Maria. E na primeira semana que eles saíram,
A Maria colocou aquele vestido que ela havia comprado, saiu, jantou, se entendeu e contou a história até da sandália. Falou, eu estava provando ali uma sandália na hora, eu nem comprei a sandália, eu fiquei tão frustrado esse negócio todo. E na outra vez que eles saíram, o rapaz chegou com um presente, com uma caixa. E a Maria, a hora que abriu a caixa, o que ela fez? Ela olhou, era aquela sandália maravilhosa. Ela colocou no pé de rendinha, aquela salto alto. Aí a Maria olhou e não aguentou. Aí o que aconteceu? Os chakras inferiores dela vibraram numa coisa chamada vingança, no ressentimento. Porque o ressentimento, sabe o que é? Nada mais é do que a mágoa com vontade de vingança. Isso chama ressentimento. A mágoa é a raiva congelada. Mas o ressentimento é a mágoa permeada de um sentimento chamado vontade de se vingar. Aí o que a Maria fez? Na mesma hora que ela colocou a sandália no pé, ela pegou o celular, tirou uma fotografia, e o que ela fez com a fotografia? Colocou aonde? No Facebook. E ela chegou sabendo que a amiga ia ler, escreveu assim, lindo! Olha o meu presente. Quer dizer, ela exibiu. Essa é a vingança. Sabe? Então a exibição, tem aquela exibição boba, banal, né? Não, porque tem uma caixinha, viu gente? É uma caixinha assim, que você abre a tampa, tem um fundo azul, assim luminoso que aparece, e a hora que você aperta o botão aparece Facebook. E em torno dele tem uma serpente enrolada que fala assim, prova, é gostoso, prova, sabe? É desse jeito que funciona, sabe da vida todo mundo aquele negócio. Então é uma ferramenta para promover a exibição de um modo exemplar. Agora a exibição que eu estou falando, que é o vício da alma, não é essa bobageira, é a exibição em nível patológico, sabe? Porque tem aquele que é patológico, o indivíduo, o que comanda o indivíduo é puramente uma coisa chamada ego, sabe? O ego comanda de um modo em que ele perde a noção da razão, muitas vezes do discernimento, do equilíbrio, e ele passa num processo de exibição de egocentrismo em que aquilo arrebenta muitas vezes a vida do indivíduo, em todos os setores. Vamos colocar só mais um para encerrar. O terceiro é o quê? É o gastar. Esse é outro vício. Esse aqui é um problema, né? Esse aqui a pessoa não pode, mas ela tem uma ferramenta poderosa, que é uma verdadeira espada. Ela tira aquilo da cinta, o que é? Cartão de crédito, acertaram. Tá vendo como é que funciona? Explicar a coisa. É o cartão de crédito, chama Visa. Você tira o Visa, ninguém pode com você. O cara chega e fala, passa o cartão, todo poderoso, entendeu? Ele vai passando o cartão, aí ele, na hora que compra ele fica leve, igual uma pluma. No fim do mês, com tanto boleto, ele está pesado que nem uma rocha. A hora que começa a cair o boleto na cabeça, aquilo é um inferno, sabe? Mas o que acontece? O gastar, ele provoca o alívio aqui, ó, o ego. Na hora que está extremamente excitado, você vai lá e compra mesmo não podendo, o que o ego faz? O ego esmaece novamente, né? Então durante um período você está aliviado, a pressão, a tensão torturante aliviou. Então tudo isso, gente, aí a gente poderia seguir aqui 1 hora ainda, tem o mentir, tem uma série de mecanismos que nos promove alívio, que nós temos que identificar. A partir do momento que a gente identifica, a mudança fica mais rápido. Deu para entender? A finalidade é essa, o mudar fica mais rápido. Porque mudar é reforma íntima, mudar é autoconhecimento, mudar é evolução. Sem isso aí a gente não consegue evoluir. A gente não consegue evoluir. Qualquer dia eu venho aqui e conto para vocês como a gente consegue esse negócio. Certo? Porque tem um jeito de conseguir. Porque quando a gente quer sobrepujar essa multidão, não é fácil de imperfeições. Não é fácil. É muito difícil. Você tem que ter muita vontade, muito empenho, muita determinação. E o que menos a gente tem na vida é uma coisa chamada vontade. Mas tem um processo que a gente exercita através de uma coisa simples chamada a fé, sabe? Que você consegue isso. Porque a fé você fortifica
essa vontade que se chama fé através de um outro negócio chamado prece. Lá na frente dessa multidão tem uma consciência divina. Ela te supre de todo o necessário. Ela é a fonte inesgotável de tudo, não é o ego. Quando você exercita um negócio chamado poder da atração, por isso que aquele negócio como é que chama? Foi o filme lá que passou, O Desejo, não é o... Nossa, fugiu o nome agora. Hã? Não, todo mundo leu, todo mundo tinha um DVD, né? Quando a gente exercita atrair para nós mesmos, o segredo, exatamente. Por que muitas vezes aquilo não funciona, a pessoa fica frustrada? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu li aquilo dezenas de vezes, eu sento no sofá, imagino que estou no meu carro zero, mas o carro não vem, entendeu? Não vem. E quando vem, gente, o que acontece é que é cíclico, sabe? Porque às vezes você consegue despertar a energia da fé desse modo, porque você desperta através da energia do ego. Mas você tem que despertar a fé que o Evangelho fala, é a fé divina, é através dessa consciência universal chamada Deus. E essa integração com essa unicidade chamada Deus, que Jesus chamava de Pai, né? Outros chamam de absoluto, outros chamam de vácuo quântico, chamam do jeito que vocês quiserem, mas existe essa energia, né, que tudo interpenetra. Quando nós conseguimos estabelecer essa sintonia, o que acontece? Aquela emissão de onda que muitas vezes é cíclica, ela vai e atinge aqui o extremo da excitação e desce, vai e atinge. Quando você consegue a sintonia verdadeira, ela é mais ou menos linear. Aí você tem paz, você tem harmonia, você tem satisfação e não só prazer com o ego. Qualquer dia eu venho aqui e falo só sobre isso para vocês, tá? Então fixem nesse ponto. Para nós podermos mudar e melhorar, nós temos que ter um empenho, nós temos que ter a vontade, nós temos que ter o querer, nós temos que fazer brotar a certeza dentro de nós que essa vontade vai se realizar. Essa é a energia da fé. Quem verdadeiramente tem vontade de melhorar, que está cansado com esse sobe e desce do ego, né? A excitação e depois a queda, a excitação e depois a queda, quem procura verdadeiramente a paz interior, ele vai tentar sintonizar lá com essa energia na frente dessa multidão. E é essa energia que vai nos trazer paz. Essa energia não é o prazer do ego, é a satisfação do self, é a satisfação de uma vibração mais elevada. Aí sim nós encontraremos a paz, a serenidade, a harmonia e a alegria interior que a gente tanto procura. Então a cada um de vocês, gente, nessa noite, desculpem o excesso de tempo aí que eu tomei, que todos vocês possam ir para casa com muita paz, com muita serenidade. Não desanimem nunca nesse exercício da vontade e da mudança verdadeira. Tente de novo, se não der certo. Fala, mas não deu. Tente de novo. Tente com sinceridade, com querer. Isso quer dizer querer. O querer é sinceridade. E a partir do momento que exercitarem isso, vocês vão ver que as portas certas começam a se abrir para poder ter o verdadeiro prazer da realização mais elevada. Então a cada um de vocês muita paz, muita serenidade, a mais ampla harmonia na mente e no coração, que vocês possam esparramar isso a todos os familiares, a todas as pessoas que os cercam, e sempre elevem o pensamento nos momentos de dificuldade daquele que falou que se nós pedirmos, se realizará. Elevem o pensamento e fixem em Jesus, porque Ele sim é o caminho, é a verdade e é a verdadeira vida que nós vamos ter que ter. A cada um muita paz, muito amor e que Deus os acompanhe. Se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado.